Otávio Soares Dulce, renomado sociólogo e cientista político, faleceu no último dia 9 de outubro em Belo Horizonte. Por diversas vezes, ele esteve no programa Outras Palavras, fazendo análises de conjuntura, dando opiniões à luz do conhecimento sobre temas relevantes, a exemplo desta entrevista concedida a Beatriz Cerqueira em 2014. Acompanhe. O que é o Estado de Minas Gerais para que a população tenha a dimensão aí, primeiro, do nosso território? Bom, o Estado de Minas Gerais é um estado bastante extenso, que ocupa, digamos, o centro do país, né? Tem uma posição central, que é importante, e que apresenta diferenças enormes no seu território. Essa talvez seja a principal característica dele, né? Nós temos áreas bastante desenvolvidas, outras áreas muito pobres, né? Climas diferentes. Quer dizer, é um território bastante diferenciado que, portanto, exige do governo, do poder público, políticas específicas para tratar dessas desigualdades pronunciadas. Bom, Otávio, do ponto de vista de território, nós temos aí um território desarticulado, então. E como seriam as características da nossa população? Bom, a população mineira, ela, durante muito tempo, foi a maior do Brasil, que o estado de Minas era o estado talvez mais importante, desde a época do ouro e tal. Mas, ao longo do tempo, o crescimento da população foi se reduzindo. É importante explicar aqui para o telespectador que o ritmo de crescimento da população mineira é dos menores do Brasil. Historicamente, há uma outra característica ligada à nossa população, que é a grande emigração. Né? Durante décadas, os mineiros, um grande número de mineiros morava fora de Minas, inclusive fora do país. Ultimamente, essa situação se reverteu, né? Houve até uma volta de imigrantes para o Brasil e para Minas, portanto, uma situação de maior equilíbrio. O outro ponto que é importante, inclusive tem impacto nas políticas sociais, Beatriz, é que, assim como o resto do Brasil, a pirâmide etária de Minas tem mudado. Os nascimentos são em menor número e a longevidade, quer dizer, o tanto de vida, né, que os idosos têm, vai aumentando. Isso significa que as políticas públicas terão que cuidar mais da população idosa e, ao mesmo tempo, diminui um pouco a pressão para aquilo que se refere às crianças, o que permite, portanto, buscar maior qualidade na educação, não tanto a quantidade, mas a qualidade. E a outra coisa é que o grupo etário mais importante hoje é a juventude. Que a gente está com uma pirâmide, na verdade é uma forma de losango. O grupo maior é a juventude, não é mais a população tão infantil, né, tão pequena assim. E isso faz uma falta muito grande, um leque de políticas para a juventude. Isso tem que ser pensado de qualquer maneira. Otávio, e os indicadores sociais aqui em Minas? Como estão? Bom, eu acredito que eles, até onde eu estudei, eles acompanham a média do Brasil. Porque o nosso estado é mais ou menos médio, né, dentro do Brasil. Não é dos mais pobres e nem dos mais ricos. Agora, quanto a isso, nós temos que pensar o seguinte: as regiões ricas de Minas têm indicadores muito melhores do que as regiões pobres, que aí têm indicadores da área mais precária do Brasil, que é o Nordeste, semelhante ao Nordeste, né? Então, essa questão tem que ser levada em conta também. No que se refere, por exemplo, à saúde, né, que seria uma área importante, e também os índices de pobreza, a questão da assistência social, né? Tudo isso é muito importante e revela as desigualdades internas de Minas. As regiões mais pobres do estado, por exemplo, são as que necessitam de maior proteção social, têm um número grande de beneficiários do programa Bolsa Família. O estado de Minas Gerais, na verdade, o governo estadual, tem uma participação muito pequena na política social. Ele tem outras áreas em que ele atua mais, educação, segurança pública.
que são áreas próprias do Estado. Mas na área de assistência social, de esforço de combate à pobreza e à desigualdade, a participação do Estado é mínima. É uma ausência quase total que se observa hoje. Além da área federal, um setor governamental que tem atuado bastante na política social são os municípios. Por exemplo, no caso da Bolsa Família, é um trabalho conjunto do governo federal com os municípios que fazem os cadastros, né, que fazem o acompanhamento. Nesse caso, é evidente que os governos dos estados têm um papel menor, mas eles podem fazer muito mais do que têm feito, coordenando e amparando os municípios, dando orientação, porque os municípios às vezes são muito pequenos ou precários, né, do ponto de vista técnico. E o governo do estado tem um papel importante de orientação, né, de condução da política social em cada estado. Isso seria muito importante que os estados fizessem, não se ausentassem, né, da área social, dizendo que é assunto do governo federal só. Aqui em Minas, Otávio, eu vejo uma outra característica, que é o governo do estado pegar um programa que é federal, mudar o nome e, aos olhos da população, parece que é uma política do estado, quando na verdade é um programa federal. Aqui, eu não sei se em outros estados isso acontece, mas aqui em Minas eu tenho visto essas iniciativas. Por exemplo, o programa que é do governo federal da energia elétrica nas residências. O estado trouxe como se fosse política dele. Políticas relacionadas à saúde, traz como se fosse política dele. Programas relacionados à educação, como educação de tempo integral, ou como políticas relacionadas ao ensino médio, que modifica o nome e trabalha como se fosse uma política do Estado, quando, na verdade, é uma ação federal com recursos do governo federal que vem especificamente para esses programas. É verdade, isso tem sido observado. E um exemplo a mais dos que você deu é um programa para a juventude que o Estado lançou, que é muito pequeno, tem um alcance mínimo, mas que tenta concorrer, em termos de marca, com um programa federal muito maior, que é o ProJovem, né? Os programas federais para a juventude, que são enormes, envolvem milhões de beneficiários. E o Estado tenta competir com um programa muito pequenininho, sem grande efeito, mas que dá uma propaganda sem um resultado equivalente.